Oi gente, eu sou a Maria Ferreira e aqui no Impressões de Maria eu te apresento livros com enfoque em raça e gênero. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. Mas antes de começar esse vídeo, já quero te lembrar de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Te lembrar também que se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro, você pode fazer a sua compra usando o meu link da Amazon ou da estante virtual, que estão sempre aqui na descrição. Na estante virtual, inclusive, eu tenho um cupom de desconto, que é Impressões, e te dá 7% de desconto na compra de qualquer livro. Então é só usar o link que está aqui na descrição sempre. Então vamos lá, vamos começar pra gente falar brevemente sobre esse livro. Imagino que vocês já conheçam o Itamar Vieira Júnior, ele é um escritor baiano que ficou famoso, muito conhecido, reconhecido principalmente pelo seu primeiro romance, que é o Torturado, e que vendeu milhares de cópias, tá sendo adaptado também. E aqui, Salvar o Fogo é como se fosse uma continuação de Torturado, que foi o primeiro livro do que vai ser uma trilogia para falar aí sobre a terra, sobre a relação das pessoas negras, das pessoas indígenas com a terra. Então, para ler Salvar o Fogo, você não precisa ter lido o primeiro livro, Torturado, porque são livros e romances independentes, mas que trazem aí como essa temática em comum a questão das pessoas com a terra. Aqui em Salvar o Fogo a gente vai ter como personagens principais a Luzia e também o Moisés. Essa família, na verdade, né? A família da Luzia, do Moisés, eles vivem ali em Tapera do Paraguaçu, que é uma comunidade muito pequena na Bahia. Então é uma comunidade que gira e se organizou ao redor do Rio Paraguaçu, e a gente vai acompanhar o funcionamento dessa comunidade, dessa aldeia, que também é organizada em torno de uma igreja que se estabeleceu ali desde o século XVII e por muitos anos permaneceu ali até que aconteceu um incêndio que destruiu a igreja. A gente sabe disso assim desde o início do livro, então a gente fica pensando como que as coisas aconteceram. Inicialmente a gente começa com uma narrativa em terceira pessoa, em que uma mulher vai dar à luz a uma criança ali e está contando sobre esse processo. E aí depois a narrativa segue em primeira pessoa sob diferentes perspectivas. Então a gente vai acompanhar a perspectiva da Luzia, a gente vai acompanhar em outro capítulo a narrativa do ponto de vista do Moisés, depois a narrativa do ponto de vista de outras pessoas dessa família. E é interessante porque a gente tem pontos de vista diferentes sobre o mesmo acontecimento. Em alguns momentos fica um pouco repetitivo, porque a gente já leu aquela informação sob o ponto de vista de outra pessoa. Então tem esses dois lados, né, dessa narrativa ser alternada e falar sobre algo que outro personagem já falou, mas não deixa de ser interessante da mesma forma. E a Luzia é uma personagem muito interessante também, porque ela tem uma coisa que dessa comunidade, ela é muito perseguida. Ela é uma católica assim fervorosa, que segue todos os preceitos e mandamentos da Igreja Católica, mas mesmo assim ela é perseguida por essa comunidade porque ela tem uma corcunda. E além disso, na infância dela aconteceram alguns episódios que fizeram com que ela fosse colocada à margem assim nessa aldeia, nessa comunidade, mesmo ela sendo muito católica. Era uma comunidade que tem muita influência da igreja, a igreja que organiza tudo aquilo ali. Então, tudo que a igreja disser, o mal tá entre nós, a maldade tá entre nós, meio que vigiem os seus vizinhos para saber onde que o mal tá influenciando. E aí a Luzia era uma das pessoas que eram suspeitas de ter o mal dentro de si, de trazer ali a maldade para aquela comunidade. Então, em diversos momentos a gente vai ver relato dela contando sobre como que é ser perseguida, sobre tudo que ela sofre. Eu acho que a parte da Luzia traz um quê de realismo fantástico muito grande para a narrativa, principalmente em algumas passagens que ela conta experiências quase que sobrenaturais sobre o passado, sobre visões que ela tinha ali em relação à igreja e a todo esse histórico que a gente sabe que a igreja carrega
de escravização, de colonização. Então acho que a Luzia é uma personagem assim muito central nesse sentido. E eu não vou dar spoiler aqui porque eu quero que vocês leiam, mas uma coisa que é revelada assim no início do livro mesmo, mas uma coisa que pra mim foi muito surpreendente é que o Moisés é o filho mais novo dessa família. Então, quando ele nasce ali, quando a gente acompanha a história, ele ali é uma criança que está se formando, e aí na parte da narrativa dele, também na parte da narrativa da Luzia, a gente sabe que ele tem muita curiosidade para saber sobre a mãe dele, e a Luzia conta que a mãe morreu no parto, né? Então eles seriam ali irmãos e a mãe morreu no parto do Moisés. E aí a Luzia acaba sendo muito fria assim com o Moisés, e a gente acaba não entendendo o porquê de tanta frieza, porquê de tanta maldade, assim, porque de tantas vezes a Luzia reforçar que você meio que é uma desgraça porque você fez com que a nossa mãe morresse no parto. E depois a gente vai descobrir muitas coisas ao redor disso. Então, uma dica aí que eu dou pra vocês prestarem atenção nesse sentido. E uma das principais temáticas aqui que o Itamar Vieira Júnior vai abordar no Salvar o Fogo é justamente a questão da posse de terra. Essas famílias que moram nessa tapera do Paraguaçu, elas vivem em casas que elas construíram, mas são casas que foram feitas praticamente de pau a pique, de madeira, ali nas condições mais desfavorecidas possíveis. E ganham junto com essa casa um terreno ali. Elas podem trabalhar na terra e dessa terra tirar o sustento, e o resto pode vender, mas o lucro assim, porque não tem muito lucro, vai pertencer sempre à igreja, e a igreja cobra imposto periodicamente. O pai do Moisés e também o pai da Luzia é uma das pessoas assim que se recusa sempre a pagar esse imposto para a igreja, porque aquelas terras são deles, eles estão ali há muito tempo, e a igreja funciona mesmo mais como uma organização ali para definir de quem é cada terreno, para qual família pertence a cada terreno. E a partir do momento que a igreja não vai mais exercer influência ali naquela comunidade, as coisas vão ficar um pouco bagunçadas. Então a gente percebe o quanto que a igreja, por mais que ela seja um órgão assim que detém todo o poder, toda a influência religiosa, toda a influência assim social, também funciona como um órgão regulador, na verdade. Então a gente vai ter essa discussão sobre posse de terra, porque em um determinado momento vai haver brigas assim não muito explícitas, mas implícitas, sobre a quem vai pertencer cada terreno. E a Luzia, quando isso chega na família da Luzia, ela vai lutar assim até o fim, porque a família dela tá lá há muito tempo, assim, sabe? Desde a época da escravidão, que o avô trabalhava na terra e aí passou pro pai, e aí passou pro filho, e em um determinado momento alguém vai invadir aquela terra e vai falar: essa terra não é sua, porque não tem nenhum papel, não tem nenhum documento que comprove que essa terra é sua. E ao mesmo tempo ela também não vai conseguir falar com o suposto dono dessa terra, porque não mora lá, entendeu? Então, alguém que vem se apropria dessa terra e ignora totalmente que essa terra já tem dono. E a gente sabe os processos de apropriação de terra que aconteceu no Brasil, né? Então vieram imigrantes de fora para se apropriar das terras aqui, e as pessoas que sempre trabalharam nessa terra foram expulsas, foram jogadas de escanteio e nunca puderam de fato ter o seu terreno. E essa é uma briga, uma luta até hoje, principalmente para os quilombolas que lutam para que tenham seus territórios reconhecidos. Em um determinado momento a gente vai conhecer também mais dessa família aqui, e essa família vai se reunir. E uma personagem que faz parte aqui desse livro e que tem conexão direta com o Torturado, que a gente vai conhecer, é a personagem Maria Cabocla. Aqui ela é conhecida como Marinha. Ela é irmã da Luzia, do Moisés,
E aqui ela vai falar muito, ela vem da Água Negra, né, que é ali o território onde se passa, onde é ambientada a história de Torturado, a narrativa de Torturado. Então a gente vai ter essas passagens dela contando como que era a vida dela lá na Terra, como que foi separar da família, como que a família chegou no estágio em que ela tá, em que as coisas estão. Então é uma personagem assim que faz muita conexão com o Torturado, então foi muito legal assim retomar um pouco da narrativa de Torturado a partir dessa personagem. E além disso, acontece muita coisa assim aqui nesse livro. Então a gente tem toda essa discussão da igreja, toda a influência da igreja e as problemáticas que envolvem a igreja, tem essa discussão sobre posse de terra, tem essa questão da família e de como as coisas se concentram ali na relação da Luzia com o Moisés, que em determinado momento vai ser chamado só de o menino. E dá pra ver como que os personagens têm muita assim profundidade mesmo, assim, profundidade psicológica. O quanto que eles não são personagens que são unidimensionais, sabe? Eles são personagens totalmente profundos, assim, que a gente em um primeiro momento vê uma coisa e aí depois a gente vai entendendo mais e lendo mais, entendendo a história deles, assim, então a gente pode julgar as ações mas não pode dizer que eles são personagens que não são que são um pouco aprofundados, porque muito pelo contrário, assim. Então a gente vai entender as decisões que cada um toma, a gente pode não concordar, mas a gente vai entender. Uma das coisas que eu acho interessante também aqui é o quanto que a narrativa vai nos trazer essa questão de como o Brasil funciona mesmo no sentido das relações raciais. A mãe da Luzia, ela, assim, teve muitos filhos, né? E os filhos foram indo pro mundo, assim, foram trabalhar na cidade, saíam dali pra procurar trabalho em outro lugar. As meninas se casavam e viam no casamento como uma forma de sair daquela realidade e talvez construir uma vida diferente daquela que elas vinham tendo. E a mãe enxergava muito o casamento como essa forma de ascensão, como uma forma de mudar de vida, mas ao mesmo tempo ela ali, uma mulher, o pai também tem essa ascendência negra, essa ascendência indígena. A mãe, acho que ela concentra assim o pensamento de boa parte da população brasileira, principalmente porque a gente vem de um histórico dessa mito da democracia racial, vem desse histórico de que o brasileiro é um ser cordial, de que aqui não existe racismo, porque todas as raças se dão bem, mas a gente sabe também que em um determinado momento tivemos muita influência de cientistas dizendo que querendo clarear a raça, porque o Brasil teve muitas essas misturas, né? Misturas de raça, porque a gente sabe que foram processos muito violentos para as mulheres negras que sofriam violência ali. Então essa mistura das raças não se dava de uma forma positiva, se dava de uma forma muito negativa. Então a gente vê aqui na personagem da mãe, né, na figura da mãe, acho que a representação desse tipo de pessoa. Ela é uma mulher ali com ascendência negra e indígena e que queria para as filhas que elas se relacionassem com homens brancos, porque ela entendia que a pessoa branca ali, o homem branco, possui privilégio na sociedade e seria uma forma também de fazer com que essa família ascendesse, de clarear essa família. E, infelizmente, a gente sabe que esse é um discurso muito presente na sociedade e nem é por maldade, sabe? É por querer o melhor para sua família e por entender que o quanto mais próximo desse ideal de brancura, mais próximo da ascensão social. Era uma forma também de tirar essas pessoas negras da pobreza, desse lugar ruim, assim, que as pessoas negras, as pessoas com ascendência indígena estão socialmente. Então, quando pensa na figura da mãe, pensa muito no quadro A Redenção de Cã, em que tem uma mulher agradecendo aos céus porque a filha se casou com um homem mais claro e veio uma criança branca, assim, sabe? Então, muito nisso que eu penso quando eu
lembra, assim, da figura da mãe, que ela não é uma personagem maldosa, assim, que faz as coisas por maldade, é só a gente percebe a influência do pensamento brasileiro, assim mesmo, a influência de como ela tem muito essa leitura social, então ela quer o melhor pra família. A gente vê como que ela sofre, assim, porque ela passa por muitas violências, tem também uma discussão sobre paternidade, sobre machismo aqui, qual que é o papel dos homens nessa sociedade também, será que o que os homens fazem, assim, muitas das vezes os homens estão ali pra ser o provedor, pra trazer comida pra casa, mas eles também estão sofrendo violência, essa violência social, tanto quanto as mulheres, e muitos homens não conseguem suportar, assim. Então tem toda essa questão dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade machista, em que em alguns momentos os homens abandonam mesmo as mulheres e só ficam no bar bebendo, ou abandonam as mulheres e vão morar com outras, assim, ou então são violentos dentro de casa. A gente sabe que essa violência também é fruto de toda essa violência social que também está em cima dos homens. Então eles reproduzem isso dentro da casa deles, com a família, com a esposa, com os filhos. Então a gente julga os homens, mas também sabendo de tudo isso, que não é só culpa deles, é culpa de toda uma estrutura social que faz com que eles sejam assim. E isso também afeta muito a mãe da Luzia, né? Porque em determinado momento o marido, ele vai sucumbir, assim, a essa estrutura, vai começar a beber, vai começar a chegar tarde em casa, chegar bêbado em casa, a se engraçar, assim, pro lado de outras mulheres, a querer ir pra cidade atrás de mulher. Então essa mãe também vai sucumbir. Na narrativa fala muito em melancolia, em como a mãe estava cada vez mais de cama, sem vontade de fazer nada, sem força de fazer nada, na verdade, e como que ela não conseguia reagir, assim, não tinha reação diante do mundo. E a descrição é exatamente a descrição de uma pessoa com depressão, assim, então. E a narrativa se passa num período em que não tem essa clareza, não tem esse entendimento do que é depressão, não tem essa discussão sobre saúde mental, e a gente percebe o quanto que essas questões sociais, raciais, familiares influenciam muito também nessa questão, assim, nessa doença, nessa questão da depressão. Então é um livro que é ambientado. Ele traz esses elementos do século XVII, aí vem para um período um pouco mais próximo, mas que vai mostrar a influência da igreja desde o século XVII até os tempos atuais. E eu gosto muito da forma como os personagens, eles sofrem violências, em determinado momento eles conseguem ressignificar essas violências e transformar em outras coisas, assim, transformar em um motor propulsor, sabe, para transformar em outras coisas. E como eles não desistem de lutar, o elemento do fogo, né, que tá aqui no título Salvar o Fogo, é muito presente. Eu não sei se eu entendi completamente, assim, o fogo traz muito essa coisa do realismo fantástico, que eu acho que a narrativa tem, e que se concentra principalmente na figura da Luzia. Então, a Luzia é uma personagem que ela vai ter uma relação com o fogo muito grande, e aí entra nessa coisa, assim, do fantástico. Então, é um pouco, assim, disso que o livro vai nos trazer. Não falei muito sobre ele, apenas alguns aspectos, porque, assim, o livro que eu li durante o mês de julho, junto com o Clube Impressões, então a gente discutiu de uma forma muito mais aprofundada sobre essa história. E tem gente que gostou muito, tem gente que trouxe muitas considerações que consideram muito relevantes, assim, pra gente pensar sobre as violências que essas mulheres são acometidas e por que essas mulheres precisam passar por todas essas violências, mas ao mesmo tempo também é um livro muito interessante pra gente pensar sobre a construção do Brasil, sobre a influência da igreja, sobre questões de posse de terra, sobre questões raciais. E tô aqui aguardando já o terceiro livro pra gente fechar essa trilogia. E se eu tivesse que escolher qual que é o seu favorito entre Torturado e Salvar o Fogo, seria o Torturado. E lembrei agora também que tem uma personagem que
Se não me engano é a Bibiana, né, das irmãs lá de Torturado, Bibiana e Bolognese. Se não me engano é a Bibiana, que também aparece aqui na narrativa, nas partes, principalmente da Marinha, né, que é a Maria Cabocla. Então, gosto dessas semelhanças, assim, que os livros têm. E é basicamente isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Se você ainda não leu e ficou com vontade de ler, me conta aqui nos comentários também pra eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!